Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Renato e da sua família. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família e seu ministério. Pastor Aldo, todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, pastor Júnior, que falou ali conosco, pastor Guilherme Sinta, que também estava ali atrás, ali. Todo mundo em missão. Todo mundo aqui, que ninguém fica parado, todo mundo trabalha. Amém ou não amém? Porque meu pai trabalha até agora e a gente também. Amém? Amém? Todo mundo concorda com isso? Hoje a gente vai falar sobre uma parábola interessante, os servos vigilantes. Quero agradecer já ao pessoal da mídia aí que tem me dado uma força desde a primeira quarta-feira. Tem me dado uma força tremenda. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 35. Pode passar o slide aí, o texto áureo que eu coloquei como texto pensamento. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando, os servirá. Lucas, capítulo 12, verso de número 35, próximo slide, por favor, mais uma vez. Aí o texto aí da parábola, isso, pode deixar aí mesmo, obrigado. Todos encontraram? Amém? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver voltar das bodas, ou voltar das bodas, para que, quando vier bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais o Senhor vier e achar vigiando. Em verdade vos digo que esse se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília da noite, os achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Sabei, pois, porém, isto se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis, pois, também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora em que não imaginais. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite, através do teu texto. Revela-nos quem tu és, através da sua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira que eu tive aqui, nós falamos sobre a parábola dos talentos. Falamos de algo muito semelhante, do patrão que retorna depois de uma grande viagem, né, e vai cobrar aos seus servos os talentos que ele tinham dado. Aqui é uma mesma ideia, só que aquela parábola tem a ver com a questão da multiplicação daquilo que Deus lhe deu. Essa parábola tem uma outra ideia. Essa parábola, o Senhor, ele não vai multiplicar o talento, mas ele vai honrar, a ideia de honra. Aqui, essa parábola, ela tem muito mais um apelo, dentro até do campo da matéria que o pastor Renato gosta de falar muito bem, que é a escatologia. Aqui tem uma escatologia muito interessante do ponto de vista de honra. Aqui é uma honra interessante. E Lucas, como ele escreve para os gregos, ele está falando de um princípio de honra que para os gregos, pastor Renato, não era algo muito comum do que nós vamos ver aqui. Próximo slide, por gentileza. Pode passar duas vezes aí, mais uma vez. A ideia que se destaca nessa parábola, como é em outras, é a de estar preparado para a vinda de Cristo. Todos os que são membros da casa da fé, servos uns dos outros, do Mestre, despenseiros dos ministérios da graça, deverão empenhar-se uns aos outros nas coisas do reino divino. Viver e trabalhar em conjunto para o rei. Próximo slide. Lucas a relata, ao mesmo tempo, que essa parábola em sua totalidade é encontrada somente em Lucas. Outras estão inseridas na mesma esfera de ação. Jamielson diz que nesse trecho apresenta a semente do pensamento que foi mais tarde desenvolvido para ser a parábola das 10 virgens. A expressão o pai de família é idêntica à que se encontra em Mateus. Campbell diz que Mateus registrou de forma breve essa parábola, à medida que o nosso Senhor transmitiu na profecia do Monte das Oliveiras. O que o autor
Herbert Locke está dizendo aqui? Ele está dizendo que a parábola que nós acabamos de ler, ela tem uma semente que foi depositada, que vai ser desenvolvida na parábola das 10 virgens, que é uma parábola fabulosa, né, de Mateus, capítulo de número 25, ali no final, ali do sermão das bem-aventuranças, que é a ideia do vigiar, a ideia do estar atento, a ideia da iminência do reino. E você tem algumas semelhanças, pastor Renato, com a primeira parábola. Por exemplo, aqui a gente vai ver aqui sobre candeia. A parábola das virgens tem sobre candeia. A parábola das virgens tem um pai de família. Essa aqui tem um pai de família. Essa parábola fala de uma noite. Aquela parábola das virgens também fala de noite. Então, há uma certa semelhança. Então, o que os autores que trabalham as parábolas dizem? Que provavelmente essa parábola aqui é uma parábola um pouco mais antiga. Então, foi desenvolvendo um pouco melhor a respeito de Mateus com outro foco, que é a parábola das 10 virgens. Próximo slide. Verso de número 35 e 36. Vou ler junto com você. E sejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinha essa palavra bodas, que é uma outra semelhança com a parábola das virgens, casamento. Elas têm muitas semelhanças. Para que quando vierem bater, logo possam lhe abrir. Essa expressão do verso de número 35, na sua Bíblia, estejam cingidos os vossos lombos. No original, a saber, que é mantos longos e folgados dos servos não devem pender soltos, dificultando a impossibilidade do trabalho. Esses mantos tinham que ser franzidos da cintura, de modo que os servos pudessem trabalhar comodamente e estarem preparados para atender o seu senhor. O termo do verso 35 é um hebraísmo adjacente, aludindo a um constante estado de prontidão, mangas arregaçadas, não é? Vamos ler 2 textos para a gente poder fazer uma aplicação melhor para você entender. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, verso de número 11. Esse é o texto da Páscoa. 12, 11. 12, 11. E depois nós vamos ler 1 Reis 18, 46. 12, 11. Todos encontraram, amém? Aqui ele está falando da Páscoa. Vocês lembram, né? A Páscoa o cordeiro aqui já está na mesa. O anjo da morte vai passar do lado de fora. A casa que tem sangue não vai ser, o anjo da morte não vai entrar. Então, qual é a proposta de Deus? Como é que vocês vão participar da Páscoa? Verso 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comeis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. O que ele está explicando? Ele está dizendo assim, olha, não perca tempo, porque o tempo de saída é logo. Lombo cingido significa estar preparado, uma ideia de, eu estou pronto, eu já estou arrumado. Um outro texto para a gente poder entender lombo cingido, 1 Reis 18, 46. Esse texto é mais conhecido, né? 1 Reis 18, 46, que é o texto de Elias. 18, 46, a respeito da chuva, né, que ele vai falar uma palavra aqui, mas aqui tem um termo que a gente consegue entender. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Qual é a ideia de lombo cingido? Lombo cingido é estar preparado. Você não poderia estar com as túnicas muito abaixo. Entendeu? Como é que é o lombo cingido? Eles subiam a túnica, amarravam um cinto, para que as túnicas não pudessem ficar no chão e você pisar nela quando fosse correr. Por isso que no texto aí de 1 Reis 18, o qual cingiu os lombos. O que Elias fez? Ele puxou a túnica para cima, pastor Renato, e amarrou um cinto. E as pernas ficaram folgadas. Você tem que lembrar que calça comprida não tem naquela época. É túnica. Eles iam até o chão. Então, como é que eles faziam para correr isso de couro, alguma coisa, para que as pernas ficassem folgadas, para que elas pudessem trabalhar? A ideia do texto aí de Lucas 12, 35, se você quiser, abra sua Bíblia para a gente ler lá, para você entender, deixa ela aí marcadinha aí, bota o dedo aí, um marcador de papel, alguma coisa. Pastor, ou usa o celular, abre uma Bíblia eletrônica aqui,
e abre a Bíblia de papel aqui. Aí você vai fazendo a comparação. Pode ser uma lógica também para te ajudar. Mas se entrar no Facebook, seu celular vai queimar agora. Meu Deus. Fique em paz, irmão. Estou brincando. Fique em paz. Olha, oi? Fique em paz, irmão. Ó, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Paulo ele vai utilizar um outro termo a respeito de lombo cingido, que tem muito a ver com a ideia que Cristo aqui está falando sobre uma iminência de uma vinda, ou seja, esteja preparado. Mas como nós cristãos podemos estar preparados com os lombos cingidos? O que a gente pode fazer para amarrar a nossa túnica, para que ela esteja cingida, para que a gente esteja preparado? A ideia de lombo cingido na Bíblia é um negócio fantástico. Próximo slide. Efésios capítulo 6, 14. Paulo vai dizer como devem cingir os lombos. Efésios 6, 14. Ele vai falar sobre a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. É a primeira peça da armadura romana, é o cinto da verdade. O cinto era a peça que amarrava a túnica. Olha que sacada. Como é que o apóstolo Paulo é extremamente inteligente e brilhante. Os romanos usavam uma túnica e depois colocavam a armadura. Por que não pode usar armadura na pele nua? Porque o atrito na hora da batalha, do metal roçando na pele, iria incomodar o lutador, o soldado. Então ele ficava incomodado. O que eles faziam? Tinha uma túnica, puxava a túnica para cima, a primeira peça da armadura era o cinto. Depois você encaixava, olha o verso de número 14 de Efésios, a couraça da justiça. A couraça, ela ficava encaixada no cinto. Então, quando Paulo fala assim, estejais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. Lucas 12, 35 vai dizer que a gente deve estar com os lombos cingidos e as candeias acesas. O que Paulo está falando que eu posso aplicar na ideia do texto de Lucas 12? Que a única maneira para você estar preparado para estar de pé e firme até a vinda de Cristo é com a verdade na vida. Porque se você não tiver a verdade na vida, sem o cinto da verdade e a túnica no chão, ou só com a armadura, na hora da batalha, você pisa na mentira da vida e cai. Meu Deus do céu. Por isso que tinha que puxar a túnica e botar o cinto da verdade. Você só está de pé aqui, eu só estou de pé aqui, porque a verdade de Deus tem prevalecido em nossa vida. Aleluia! Nós possuímos uma verdade. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 13, ainda vamos lá, 1 Pedro 1,13. 1,13. Portanto, cingidos os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13, pastor Renato, 1,13. 1,13, igreja. 1 Pedro 1,13. O que ele está falando? Pedro está falando a mesma coisa. Ele está falando da mesma ideia de Lucas 12, 35, do lombo cingido, da mesma ideia de Êxodo 12, 11, mas uma aplicação que Paulo está fazendo é uma aplicação um pouco mais ampla, de Efésios 6, 14. Então, a única maneira que eu e você tenhamos de esperar a vinda de Cristo é a verdade em nós. Se a verdade de Cristo não tiver na sua vida, você não consegue suportar até a volta. Se a verdade de Cristo não for o cinto da sua vida, tudo que você leva na vida vai cair. Porque só a verdade de Cristo faz você e eu ficarmos de pé. Aleluia! Faz a gente se envolver na vida, sabe? Nas batalhas da vida. Aí eu coloquei aqui, põe o slide para mim, o pessoal da mídia, por gentileza, para a igreja acompanhar. Tem 3 verdades aí. Essa aí eu falei no Strong ano passado, nacional, lá, com a juventude. Só dei uma pincelada disso. Cada uma delas tem uma ideia sobre verdade. Um outro texto aqui, eu vou ler com vocês aqui, um texto muito bacana, para a gente... Abra sua Bíblia aí. Pode deixar o slide aí. João 18, 38.
Eu vou comparar ali junto com você no slide. 18, 38. Vamos ler o 37 para você poder entender a pergunta que Pilatos fez. 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho, da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos vai fazer a pergunta. Disse-lhe, pois, Pilatos: que é verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse: não acho nele crime algum. Só até aí. Pilatos não deu tempo de Jesus responder a pergunta. Por que Pilatos pergunta assim o que é verdade? Hoje, é claro que a gente, no mundo ocidental, a gente fala assim, pô, mas Pilatos não sabe o que é verdade? É porque Pilatos, para ele, é diferente. A verdade, no sentido da cultura na época, tem esses 3 níveis. Os gregos tinham uma ideia de verdade que eles chamavam de aletheia. Os romanos chamavam a verdade de veritas. E os judeus chamavam a verdade de emet. Cada uma dessas culturas tinha uma ideia sobre verdade. Por exemplo, a verdade para os romanos é a verdade passada. Roma acreditava que a verdade era algo passado que poderia ser testemunhado. Por isso que no Tribunal de Justiça até hoje é aplicada a verdade romana. Você precisa de uma testemunha para provar que aquilo que aconteceu é verdade. Algo passou, mas você traz uma testemunha do passado no presente para provar o que passou é verdade. Isso é verdade romana, veritas. A verdade grega é a verdade presente. Para os gregos, a verdade não importa nem ontem nem amanhã. O lance é hoje. Por isso que os gregos estão muito envolvidos com a questão do prazer da vida. O importante é hoje, pastor. Vamos gastar o dinheiro e deixa amanhã. O importante é agora. Para os gregos, a verdade única é hoje. Para os judeus, não. Para os judeus é o seguinte, a verdade que foi ontem, a verdade é hoje, e a verdade amanhã jamais se perderá. Judeus dizem que a verdade de ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa. Os romanos dizem que a verdade é só o passado. Os gregos dizem que é só o presente. Os judeus não. Os judeus, a verdade é ontem, hoje e sempre. Aleluia! Para os judeus, a verdade não perde qualidade. Por isso que Jesus disse, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Jesus está dizendo que ele não muda. Os romanos dizem que a verdade é mutável. Os gregos falam que mudam. Os judeus não. Não, a verdade é imutável. Então, o meu cinto da verdade não pode ser um cinto grego que só vale hoje. Não pode ser um cinto romano que passou. Mas o cinto que nós usamos se chama Jesus Cristo. É a verdade que foi, a verdade que é, a verdade que sempre será. Aleluia! Aleluia! Essa é a verdade que ilumina a nossa vida. Então, quando Cristo está dizendo, Lucas 12, 35, aí na sua Bíblia, Lucas 12, 35, quando Jesus diz assim, estejai vossos lombos cingidos, ele está dizendo, próximo slide, por gentileza, ele está dizendo o seguinte, olha, estejam vossos lombos cingidos, estejam com a minha verdade, sabe, na sua vida. Esteja preparado, porque eu vou voltar. Porque nós que somos cristãos, ainda que algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu ouço que Jesus vai voltar desde a época que a minha avó, mas não interessa. A minha verdade e a sua verdade é uma verdade que foi, que é e que eternamente será. A minha verdade não perde o valor, ela é única, aleluia. E essa é a verdade que conduz a nossa vida. E ele diz lá, e as vossas candeias acesas. A imagem da candeia acesa provavelmente reflete numa figura hebraica, admoestando Israel para não permitir que essa candeia, para que essa candeia não se apague de Israel. Jesus usa essa imagem de forma análoga aqui e ele exorta os discípulos a não permitir que a luz do Evangelho se obscureça. Essa lâmpada, essa é uma lâmpada do primeiro século, mais ou menos, que eu busquei, coloca-se o pavio e colocava o azeite ali na outra parte da lâmpada, né? Como forma para fazer a combustão do óleo. A ideia de lâmpada no mundo bíblico é palavra. Próximo slide, por gentileza. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada em Israel é palavra. As virgens, todas tinham lâmpadas.
Todas tinham acesso à palavra. Umas tinham azeite, outras não. Por quê? Umas se dedicavam mais, outras não. A ideia do azeite é busca. Por isso que quando o noivo chama, ele fala assim, acende as suas lâmpadas, na parábola, para que vocês possam encontrar o caminho até a entrada do casamento. Aleluia. Porque sem lâmpada você não acha o caminho. Aleluia. Sem luz você não encontra. Quando Jesus diz, estejam acesas as vossas candeias, Jesus está dizendo assim, seja mantida a vossa iluminação na revelação a respeito do que eu estou voltando. Eu e você jamais podemos esquecer disso, que Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Nós não podemos esquecer isso em hipótese nenhuma. A gente não pode deixar que a lâmpada esteja apagada. Por isso que a palavra a gente deve meditar nela de dia e de noite. A gente tem que se dedicar à palavra. A Bíblia vai dizer que o obreiro que se dedica à palavra, se afadiga da palavra, ele tem dupla honra, duplo salário, ele é duplamente abençoado. Porque ele se dedica, afadiga da palavra. Ele se dedica. Ele vai ser de uma dedicação extremamente profunda. Quando Cristo diz as vossas candeias, o que ele está dizendo? Cada um cuida da sua. Ê, Jesus. Agora apertou, hein? Você não tem como cuidar da minha candeia. Você cuida da sua e eu cuido da minha. Tem uma frase, pastor Renato, muito boa. Charles Haddon Spurgeon. É claro que essa frase não se encaixa hoje com tanta ênfase por causa das Bíblias eletrônicas. Mas ela não deixa de ser atual pela maneira como Spurgeon falou. Spurgeon dizia, uma Bíblia inteira é de um crente caindo em pedaços. Mas uma Bíblia caindo em pedaços é de um crente inteiro. Ou seja, enquanto mais eu uso a Bíblia, mais ela descasca e fica velha. Mas mais a minha vida fica firme e dura. Aleluia! E fica forte. Enquanto mais nova for a minha Bíblia, mais encaco eu sou. Dá uma olhada para a Bíblia do seu irmão, vê como é que ela está aí. Deu ruim, pastor Renato? Dá uma olhada na Bíblia, eu vou deixar você olhar a Bíblia aí. Olha a Bíblia aí do seu irmão aí, ó. Mostra a Bíblia para ele aí, ó. Pastor Renato está perdoado, ele está com a Bíblia da mulher dele, ó. Da pastora, tá perdoado. Mas você entendeu? Essa ideia, por exemplo, você pega a minha Bíblia, é claro que o meu xodó de Bíblia eu não tenho mais, né? Eu tinha um xodó de Bíblia. Ela era toda marcada, anos estudando nela. Um amigo teve o carro roubado, a Bíblia caiu da minha mochila, numa noite que eu fui pregar na igreja dele, eu tinha colocado ela na bolsa, e quando eu tirei a mochila, ela caiu em cima do banco dele. Ele falou assim, Ronald, eu vou te devolver a sua Bíblia. E no dia seguinte, ele foi roubado. Devolveram o carro e o laptop, só levaram a Bíblia. Glória a Deus, é porque não foi a sua roubada. Eu lembro que antes, Ronald, só levar a Bíblia. Eu falei, ué, você tem que me dar no mínimo outro igualzinho, filho. Mas você vê, eu tinha aquela Bíblia, era toda... A minha agora é a mesma coisa, a capa já foi embora, está toda marcada, página já toda amarela, de tanto que eu uso. Porque, irmãos, Bíblia é para isso. É pegar a Central Gospel, a editora do pastor Silas, do nosso pastor, que ajuda a nossa igreja, tem a Bíblia Note, né, a Bíblia com as coisas embaixo, para você anotar. Use, irmão. Use um bloco de nota aí do seu celular. Hoje o celular tem um gravador, grava uma devocional que você está lendo. Bíblia é para isso. Enquanto mais dedicação, mais acesa é a lâmpada da sua vida. E mais o caminho da sua vida é iluminado. Se dedicar, pastor, a Bíblia é difícil. Graças a Deus porque você está aqui hoje. Cultos como esse, culto da palavra, escola dominical, são cultos que nos ajudam a manusear o texto. O pastor Renato falou uma sacada boa aqui, eu vou usar essa. Essa eu vou usar. O camarada quer ir para o seminário, mas não frequenta a EBD. Ele acha que ele vai aguentar 5 anos de teologia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite, fazendo resenha, fichamento, porque é só leitura.
Só tem leitura, é só leitura. Ó, tem que ler. Ó, faz um fichamento do livro de 200 páginas. Para entregar quando? Semana que vem. Aí você tem. Isso é um professor. Aí 200 páginas de um professor segunda, 200 páginas de um professor terça, 200 páginas de um professor na quarta, e assim vai. É só leitura, não tem gravura. Leitura. A única gravura que tem é geografia bíblica. O resto é só leitura, 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 leitura. Assim, por isso que na turma, na época que eu estudei teologia, comecei com turma com 45 alunos. Só se formaram 8. Porque a coisa começa a engrossar o caldo. Aparece um demônio chamado TCC. Bicho desse tamanho, brabo. Ele ainda tem um auxiliar chamado, né, dor de cabeça, ansiedade, tem um monte de coisa que você fica... Então, ensinos como esse, cu da palavra, cu de EBD, te ajuda a você manter a sua candeia acesa. Te mandei. Amém, irmãos? Próximo slide. A condição a qual chama os discípulos é caracterizada em termos de espera. Abrir a porta, vigilância, estar preparado. Os discípulos não estabelecem agenda nem assumem a liderança. Antes, ele adota uma postura de atenção à vontade do seu Senhor e prontidão para cumpri-la. Aí eu coloquei um termo ali francês, né, concierge, que é o porteiro. Né? O pessoal fala, nossa, fulano é concierge, é porteiro. Só que é uma linguagem mais rebuscada do hotel, é o camarada que cuida da portaria do hotel, que cuida dos clientes, mas é a mesma ideia. Eu quis colocar uma ideia que é uma ideia mais utilizada em questão de hotelaria. A condição aí é a ideia de vigilância, estar preparado. Os discípulos não estabelecem uma agenda, pastor Renan, nem assumem liderança. Antes, eles adotam uma postura de atenção. No verso de número 36 diz assim, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Presta atenção, não estabelecem agenda nem assumem a liderança. Qualquer um que diga assim, eu sei quando o Senhor vai vir, é seita. Qualquer um que fala assim, pastor, eu tenho a data, sai fora, é Satã. Ninguém pode dizer quando ele vai vir. Virei como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ah, pastor, Deus me deu uma data. Nossa, filho, isso aí é dor de barriga, problema de alguma coisa. Ninguém sabe a data. Por isso que o texto adota uma postura de atenção. Qual é o nosso trabalho? Esperar. Ele deixou os sinais estão aí. Guerra, rumor de guerra, peste, pais contra filho, filho contra os pais, crises, doenças. Aí ele diz assim, fique tranquilo, é só o princípio das dores. O que ele está dizendo? Vai piorar mais. Aí quando eu digo, mas pastor, vai piorar mais? Filho, porque o final da Bíblia é o Apocalipse. É o fim da Bíblia, é o Apocalipse. Do Apocalipse você olha, esse é o final. Interessante que é um filme que ele dá o spoiler e mesmo assim vai ter gente que vai ficar. Todo mundo já sabe o final, sabe o que vai acontecer e tem gente que aposta. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Porque na quarta-feira você não está lá em lugar nenhum, você está aqui com a sua candeia acesa e colocando azeite na sua botija. A gente tem que assumir essa liderança, essa postura de estar pronto. Próximo slide. Para a gente fazer uma leitura bacana. Esse é o... Quer comprar? Cadê? Se você não tem dinheiro, quem está do seu lado vai te dar um. O pessoal dá glória a Deus na hora, pastor. Compare com Mateus 14:38, Marcos 13:34, Lucas ou 1 Pedro. Os apóstolos são assim, comparados com porteiros. O período noturno simboliza bem a figura. No templo, durante a noite, o comandante fazia suas rondas e os guardas precisavam se levantar com sua aproximação e saudá-lo de modo específico. Todo guarda que fosse achado dormindo em horário de trabalho era punido com surra e os seus uniformes eram lançados ao fogo. Compare com Apocalipse 16:15. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse 16:15. Apocalipse, capítulo 16, verso de número 15.
Interessante, pastor Renato, como o texto está dentro de uma cultura. Quando, por exemplo, você tem essa sacada do texto aqui do dicionário, do Vincent, ele explica e como é que você entende, como é que o texto, você consegue uma compreensão. Ó. Esse que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. O que Vincent está dizendo? Que no período daquela época, bota o slide, por gentileza, aí para a igreja acompanhar comigo, por favor, pessoal da mídia aí. Ó. No templo, durante a noite, o comandante fazia suas rondas e os guardas precisavam se levantar com a sua aproximação e saudá-lo de um modo específico. Todo guarda que fosse achado dormindo em horário de trabalho era punido com surra e os seus uniformes eram lançados com fogo. Ou seja, quando o soldado, quando o comandante passava pela guarda do templo, na época quem fazia a polícia do templo eram os levitas. Então o sacerdote passava para inspecionar. Então se encontrasse alguém dormindo na vigília da noite e não se ficasse de pé e fizesse a saudação para o comandante, que no caso o sacerdote que é responsável, ele era punido com surra, tirava as vestes dele de autoridade, lançava no fogo e mandava o cara nu para casa. Por isso que em Apocalipse 16:15, ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja as vergonhas. O que Jesus está dizendo? Quando eu voltar, eu quero te encontrar vestido de pé me esperando. Aleluia. E com a sua lamparina acesa. Porque se você não estiver me esperando, você vai ser lançado na vergonha. É isso que Jesus está dizendo. Próximo slide. Os preparativos para o serviço matinal exigiam que todos estivessem atentos e bem cedo. O sacerdote que comandava poderia bater a porta a qualquer momento. Abra sua Bíblia aí, Atos 4:1. Atos capítulo 4, versículo 1. Eu não sei como é que funciona, eu sei que no meio militar quem é pego dormindo no dia de vigília é cadeia. Toma uma caninha, perde o final de semana, tem uma série de coisas aí. Você não pode dormir quando você é sentinela. Atos 4:1, todos encontraram? Ó, estando ele falando ao povo, sobrevieram. Olha que interessante o texto. Ó. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Esse capitão do templo que era o responsável pelas rondas, para achar os soldados, a polícia do templo funcionando. Então esse camarada ali dava a volta do templo e encontrava, olha, está trabalhando. Ó. Aí ficava de pé, dava a saudação típica lá, judaica, e eles continuavam. Continuando a leitura do slide. Os rabinos utilizavam quase os mesmos termos das escrituras para descrever a vinda inesperada do mestre. Segundo Edersheim, às vezes ele vinha à hora do canto do galo, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, ele veio e bateu a porta, ele foi aberta. Então, tinha essa regra do mestre, do Senhor passando, encontrando, vigiando. Lucas 12, que nós acabamos de ler, 12:36, Jesus está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, isso aqui é fantástico, cara. O texto é fantástico. Que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam lhe abrir. Jesus está falando exatamente para os seus discípulos. Estejam atentos. Estejam preparados. Não descanse no momento do trabalho. Jesus está falando para mim e para você. Jesus está dizendo que eu e você estamos trabalhando com lamparinas, mas não é tempo de descansar, é tempo de estar atento. Aleluia! Ele está dizendo exatamente isso para nós, que a gente não pode tosquenejar, piscar, baixar a guarda, pastor, deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ofertar, deixar de desenvolver na igreja, de orar pela família, de buscar, de dedicar no texto sagrado, de jejuar. A gente tem que estar o quê? Atento. Essa é a ideia. Próximo slide. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Pode passar o slide. Esse é um bom livro também, uma boa coletânea. Não é barato, mas vale a pena o investimento. Se você não tiver dinheiro, agora o outro que vai te dar.
Do outro lado agora. É do outro lado, irmão. Ele falou que não tem ninguém do lado dele. Chega perto do lado de alguém aí. A figura subjacente parece estranha. Devemos imaginar, pois, que o senhor terreno realmente serviria os servos. Por quê? Bem-aventurado aqueles servos, deixa eu ler o verso 37 de novo, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, presta atenção, em verdade vos digo, se cingirá e vos fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. Lucas está dizendo assim, Jesus está falando e Lucas está escrevendo para a comunidade dos gregos. Eu fico imaginando os gregos lendo isso. Peraí. Você está dizendo que eu, dono do escravo, vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que honrar o meu escravo? Aí o pastor da igreja de Lucas, rapaz, é isso aqui. Essa é a ideia do texto. Ele está mostrando que vai chegar um momento que o servo será servido pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é honra. Honra não é viajar para Disney. Honra não é ter o carro do ano. Honra é ter sentado do lado de Abraão, Isaac e Jacó e ter o próprio Cristo servindo para mim e para você. Aleluia. Se isso não é honra, não sei mais o que é. Não é o CEO da empresa, é o Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia. Se você não anseia por isso, se o seu coração não arde por isso, tem que arder, meu irmão. Não existe honra maior do que essa. Por isso o texto, ainda no slide, provavelmente, porém, esse Senhor, aquele aqui assinalado, fez exatamente isso. Quando estava sobre a terra, note bem, eu sou entre vocês como quem serve. Retratando Jesus lavando os pés dos seus discípulos, o que é aqui prometido, pois é, que o nosso Senhor, em sua segunda vinda, de maneira consoante com a sua glória e majestade, servirá a seus servos fiéis. Mateus capítulo 8, abre aí por gentileza. Mateus 8, verso de número 11. Mateus ele escreve para os judeus, tá? Para a comunidade judaica. Então, quando Mateus está dando um recado para a comunidade dele, para a igreja dele. A igreja de Mateus é uma igreja muito perseguida. Tem pouca gente na igreja, mas tem muitos judeus. Tem judeu de posse. A igreja de Mateus tem muita gente com dinheiro. Então, quando ele introduz honra no texto, quando ele faz essa introdução de honra, a maneira como ele faz a introdução é bonita. Verso 11, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele está dizendo o seguinte, ó, não é só de um lugar, é de toda a parte da terra, Oriente e Ocidente. Então ele está falando nas duas extremidades da terra que Deus vai trazer pessoas. Assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo? Na minha eternidade, não tem lugar marcado quem é nascido por filiação. Na minha casa, na mesa, só tem lugar quem é nascido de novo nascimento. Então não é o fato dos judeus falarem assim, caramba, eu sou filho de Abraão. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, ó, tem que nascer de novo. Tem que, mas como foi? Ele está dizendo, não adianta. Ele está falando isso para mim e para você. Não é só porque você tem um cartão de dízimo que você frequenta a igreja só. É mais do que isso. Envolver-se no ministério. Dedicação à Bíblia Sagrada. Aleluia. Manifestar os frutos do Espírito sobre a sua vida. Orar, ajudar o próximo. E todo esse envolvimento que nós falamos a respeito do centurião de Cafarnaum e a respeito dos talentos. É todo um conjunto da coisa. E crer sempre, esperar a vinda de Cristo. Eu acho interessante no texto que ele põe Abraão, Isaac e Jacó na mesa. Próximo slide. Já estou
caminhando já para o final já. Então lhes disse: todos os que se lavaram, venham e atirem sortes, porque o banho obrigatório deve ter sido feito antes da chegada do sacerdote supervisor, pois era um princípio que ninguém podia ir ao átrio para servir, embora limpo, se não tivesse tomado banho. Por exemplo, esse autor, Alfred Edersheim, ele está falando como é que funcionava o serviço no templo. Esse livro é do século XIX, mas é um clássico. É um dos melhores livros ainda para se estudar como funcionava o templo no período de Jesus Cristo. Ele está explicando como é que funcionavam esse rito do templo, dos guardas, dos sacerdotes. Uma passagem subterrânea iluminada em ambos os lados conduziam às salas de banho bem marcadas, onde os sacerdotes se imergiam no mikvah, que os sacerdotes entravam numa água, entravam de um lado e saíam do outro, e se purificavam. Quando você for a Israel na próxima caravana, vocês estão ligados, vocês vão ver que entra de um lado e sai do outro. Isso é um mikvah, né? É chamado banho de purificação. Caná da Galileia, pronto. As talhas que estão lá, aquelas talhas são água de purificação. Eles armazenavam aquela água, enchiam a piscina e se purificavam. Não é purificação de mão e pé, não. É purificação de piscina. Aquela água é chamada de água kasher. Por que a água é santa? Porque ela vem do céu, é chuva. Eles pegavam a água que vinha do céu, não é água de rio, é água de chuva. Armazenavam e colocavam ali. Ou pegavam, essas águas funcionavam como purificação. Eles chamam de mikvah. Depois disso, não precisavam tomar banho naquele dia. Eles tomavam um banho de purificação e serviam no templo. Olha o que o autor diz. Depois disso, não precisavam tomar banho naquele dia. Apenas as mãos e os pés, o que deviam fazer cada vez que servissem no templo. Então, todas as vezes, pastor Renato, que eles iam servir no templo, eles lavavam a mão e o pé. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 13, verso de número 10. João 13, 10. João capítulo 13, versículo de número 10. Todos encontraram? E disse-lhe Jesus: aqueles que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus falando para Pedro. Que Pedro fala assim: o senhor não vai me lavar todo? Aí Jesus: não, cara, você já está purificado. Você só vai lavar os seus pés. Por quê? Você vai começar a trabalhar agora. Aleluia. Oh, aleluia. Nossa. Como clareia a mente, cara. Jesus está fazendo um paralelo, João está fazendo um paralelo com o serviço do templo. Então, eu acho isso aqui muito interessante, a ideia do serviço, de estar preparado, a ideia de honra, porque é exatamente isso, eu e você. Eu e você já estamos purificados. Nós já nos lavamos. Nós nascemos de novo. Mas, pastor, como é que a gente lava os pés e as mãos para a gente continuar trabalhando? Quando a gente vem à ceia. Quando a gente ora. Quando a gente está com o irmão, quando a gente jejua, quando a gente lê a palavra. Nós estamos nos purificando para continuar trabalhando. Mas nós já estamos limpos pela palavra. Nós já estamos limpos. A gente não precisa se rebatizar. Não existe rebatismo. É um batismo. Eu e você já nascemos de novo, em ponto final. Próximo slide. Na volta do Senhor, os servos são chamados 3 vezes de bem-aventurado. Essa é uma ocorrência curiosa, pois o destino do servo no mundo da antiguidade, na verdade, em qualquer mundo, era tudo menos que bem-aventurado. O mais notável é que o Senhor, em sua volta, na recompensa pela vigilância e prontidão, se vestirá para servir e fará que os servos se reclinem à mesa e virá servi-los. Pode passar o slide aí, o próximo. Em outras palavras, o Senhor mudará os papéis ao se tornar um servus serverum, um servo para os servos. O verbo grego para servir, em particular em sua forma substantivada, é diaconia. Na presente circunstância, e nas mais vezes em Lucas, o termo se refere a Jesus servir aos seus discípulos. A mensagem no texto é que cuidar das coisas de Deus implica sempre em receber uma recompensa dos céus. Aleluia. Então, todas as vezes que você cuida da casa, Deus cuida da sua. Aleluia. Então, cuide dessa casa, porque Deus vai cuidar da sua casa.
Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Cuide dessa casa. Cuide, zele por essa casa. E Deus vai servir. Você imagina, irmão? Você consegue pensar nisso? O Cordeiro Pascual te servindo? Você tem noção disso, irmão? Tem gente que quer viajar para longe para ser servido por aquele. Eu quero ir para a eternidade para conhecer o homem da mão furada. servindo na bandeja. Oh, aleluia. Abraão, Isaac e Jacó. Depois de uma longa conversa com Adão. Rapaz, você estava com tudo ganho. Você tinha tudo, cara. Morava de frente para a praia, tinha tudo. Não tinha boleto, não tinha nada. Rapaz, você não sabe o que é boleto, Adão. Depois de uma longa conversa com ele. Mas ele nos servindo. Isso é a imagem que nos dá. Próximo slide. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurado estáis, servo. Pode passar. A vigília de Israel é dividida em 4 partes, ou vigília romana. Tem a primeira, a segunda e terceira vigília. O texto de Lucas, ele fala segunda e terceira. Ele está falando da alta madrugada, né? De 9 à meia-noite, ou de terceira, ou da 0 hora às 3 horas. Eles chamam isso de terceira vigília. O que o texto está dizendo assim? Olha, é no momento que você não espera. Segunda ou terceira. Eu não sei como afirmar. Isso é fantástico, cara. A Bíblia é fantástica por causa disso. Ele está dizendo assim, olha, mas quando vai ser? Rapaz, quando você menos esperar. Aleluia. É iminente, é iminente. É iminente quando você assim, você achar que, rapaz, não vai vir não. Veio. Espero que você vá comigo, irmão. Espero que você vá. Porque se você não aguenta o mundo com o homem governando, você imagina Satã governando. Você tem ideia, né? Eu não tenho essa ideia. Se o homem governando é ruim, pastor, imagina Satã governando. Oi? Pior do que os 13, 16 anos, qualquer coisa. É bem pior, nem se compara. Irmão, você não tem noção. Por isso que o texto, próximo slide, os achar assim bem-aventurados estáis servos. A vida do discípulo é caracterizada por 2 atitudes, vigilância e responsabilidade. O discipulado de Jesus é um homem voltado para o futuro, do qual espera a salvação. Quando eu falo salvação, é o fechamento dela. Por isso, ele está em alerta, sempre preparado para uma viagem ou em traje de trabalho. Pode passar, próximo slide. Mas o futuro salvífico não é uma utopia anônima. O futuro do discípulo crente tem um nome e um rosto. É o Senhor Jesus. Por isso, o tempo da espera e é o tempo da responsabilidade e da fidelidade. Pode passar aí. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A ideia de minar a sua casa no texto é fazer buraco. Isso é sensacional, cara. Lucas está dizendo assim, ó, se o dono da casa, ele não deixaria o ladrão fazer buraco para entrar no muro. Ele está dizendo, olha, se a gente soubesse dos horários, muitos não viveriam dessa forma. Mas por que, pastor, tem que ser nessa iminência? Justamente por causa disso. Porque bem-aventurados aqueles que foram fiéis até a morte. Esses receberão a coroa da vida. Por isso que a caminhada é uma caminhada de progresso. Por isso que é uma caminhada todos os dias. Pode passar. A imagem do ladrão noturno representa eficazmente a vinda improvisa do Filho do Homem, juiz para uns e salvador para outros. Daí a exortação urgente às primeiras comunidades cristãs a não se deixar tomar pela indolência ou pela preguiça. Pode passar o slide. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho de Homem há de vir. Por isso, eventos como esse, culto de palavra como esse. Porque às vezes, irmãos, o mundo toma, a gente se sente cansado da espera. Por isso que Abacuque 3 vai dizer, aviva a sua obra no início dos anos, no final dos anos, no meio dos anos.
Porque no início todo mundo tem fogo. No início todo mundo é contente. No final todo mundo é alegre, mas é no meio que a gente cansa. É no meio que a gente não consegue se desenvolver. É no meio de uma caminhada que muitas pessoas desistem. É no meio de uma corrida de Fórmula 1 que os carros vão para o boxe. Ninguém fica sentado assistindo 76 voltas ou 65 voltas. Ninguém, só o mais fanático que ama atletismo assiste mais de 2 horas de corrida da São Silvestre. Mas por que a gente não assiste? Porque o início é legal, é aquela multidão, e o final é bacana, ver o camarada cortar a fita que marca a chegada. Mas por que ninguém assiste o meio da corrida? Porque o meio é chato. Mas é no meio que decide quem vai até o final ou quem ficou pelo meio do caminho. É no meio da corrida que o carro entra no box. É no meio que as coisas começam a dar defeito. A peça começa a dar defeito. É no meio que o corredor começa a beber água, no meio lá dos isotônicos. Eu e você não estamos no início da caminhada nem no final, nós estamos no meio. Mas nós estamos aqui nos preparando, enchendo a nossa vida de graça para que a gente continue correndo até a eternidade naquele grande dia. Que Deus abençoe a sua vida.